Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha na lua cheia que vai acontecer no signo de Peixes, lembrando que nós estamos na lunação de Virgem. E se nós estamos na lunação de Virgem é porque nós estamos trabalhando os assuntos virginianos, a gente plantou a nossa sementinha aqui nos assuntos virginianos, a gente está desenvolvendo esses assuntos, né? A gente começou desenvolvendo e agora esses assuntos deram frutos, e quando nós temos a lua cheia, é quando nós colhemos os frutos daquilo que a gente desenvolveu no início da lunação, que foi ali na lua nova. Então a lua estava aqui casadinha com o sol e ela já caminhou tudo isso aqui, já chegou ali no seu ápice, ou seja, ela chegou ao seu 100% de iluminação. Daqui não tem mais para onde ela crescer, não tem mais para onde ir, a não ser o recolhimento dessa iluminação, ou seja, quando ela começa a diminuir o seu brilho, começa a minguar, e é na segunda fase aqui, nesse segundo ciclo aqui, é quando a gente experimenta os frutos que a gente colheu, é quando a gente observa o que deu certo, o que não deu errado, e quando chega na última fasezinha aqui, é quando a gente reajusta as coisas para poder, no próximo ciclo, dar tudo certo. Só que agora nós estamos na fase cheia, nós vamos ter uma semana inteira dessa fase cheia até chegar aqui a lua minguante, mas essa energia vai reverberar pelos próximos 15 dias. O que a gente tem aí? A gente tem uma lua cheia transbordando na energia pisciana. E o que é a energia pisciana? A energia pisciana fala sobre o mundo espiritual, o mundo mágico, místico, esotérico, fala sobre as medicinas que envolvem a mente, sobre doenças que são misteriosas, que a gente não entende, que são invisíveis, como por exemplo, vírus. O signo de Peixes tem tudo a ver aí com pandemia, epidemias. O signo de Peixes fala sobre artes também, sobre sensibilidade, sobre mediunidade. É uma energia que fala sobre o poder do inconsciente ou do subconsciente, como a gente pode compreender com a lua aqui toda iluminada. Talvez a gente tenha a oportunidade de trazer muitos assuntos que estão ocultos ou que estão inconscientes para a nossa consciência, que aí é o Sol fazendo essa oposição para a Lua, e a gente pode acessar um universo um pouquinho difícil de alcançar, porque o Sol vai iluminar, de certa forma, essas áreas mais sensíveis, mais delicadas, mais inconscientes do nosso ser. Claro que o signo de Peixes, assim como a Lua, mexe com todos os assuntos referentes a águas. Aqui, quando a gente fala de Peixes, fala de uma água mais ampla, porque lembrando que Peixes também é regido por Júpiter, então nós temos aí a amplidão do mar, as profundezas e os mistérios do mar. E aí vocês já me perguntam, né? Tem muita gente preocupada aí com o vulcão ali na África, que está podendo trazer aí alguns movimentos marítimos para gente, ocasionando tsunamis. Vocês me perguntam, é possível disso acontecer? Sim, é possível por conta dessa lua cheia, acontecendo conjunta aí com Netuno, mas não só por isso, também por conta de Vênus e Urano, que estão fazendo uma oposição aí, e vão fazer uma oposição exata essa semana. Essa semana, no dia 23, essa oposição exata acontecendo. Só que lembrando, essa lua cheia, ela reverbera pelos próximos 15 dias. A lua cheia vai acontecer no dia 20 de setembro, nessa segunda-feira, às 20 horas 54 minutos e 31 segundos, para quem quiser os segundos. Lembrando que o horário aqui é o horário de Brasília. E essa segunda fase, até fechar aqui na lua nova no signo de Libra, vai até o dia 6 de outubro. Então nós temos até o dia 6 de outubro com essas possibilidades de virem à tona, tanto de um tsunami quanto de tremor de terra, não só por Urano aqui fazendo oposição a Vênus, mas também por Mercúrio fazendo quadratura aí para Plutão em Capricórnio. Então nós temos muitas terras agitadas e nós temos muitas águas também agitadas aí. Lua junto com Netuno em Peixes, tudo isso é muito aquático, é muita água, muita emoção, muito transbordamento, muito exagero também. Então sim, existe essa possibilidade, mas é claro que aqui pode acontecer tanto tsunamis, mas também pode acontecer enchentes por causa de chuva ou por algum rompimento
rompimento de alguma barreira, de alguma coisa assim, trombas d'água e coisas do tipo. Inclusive, as questões, os problemas aquáticos aí foi mencionado nos vídeos que eu fiz aí junto com Carlos Holanda, eu acredito que com a Devaki também, foi falado ali que teria a possibilidade da gente ver aí alguns problemas com enchentes, deslizamento de terras, de tsunami, problemas com portos, meios de transportes marítimos também poderiam ter destaque esse ano, ou seja, a gente está praticamente na metade do ano novo astrológico, né? A gente só vai ter o ano novo astrológico em março de 2022. Então ainda tem muita coisa para acontecer aí. A gente tem ainda a época aqui no Brasil das chuvas. Então pode ser que a gente ainda veja muita coisa acontecendo nesse sentido, tá? Mas essa época aqui de lua cheia em peixes, pode ser que a gente veja aí alguns assuntos fora do comum vindo à tona. Ainda mais porque o Urano é aquele planeta que traz surpresas, que traz coisas que são repentinas, mas a gente tem Plutão que fala sobre explosão, fala sobre acúmulo energético de energia, de vibração, né? E o vulcão nada mais é do que um acúmulo de energia debaixo da Terra que simplesmente precisa vazar, né? Precisa botar para fora. Então, a gente tem a possibilidade de um vulcão entrar em erupção e a gente tem a possibilidade de um tsunami acontecer, mas são possibilidades e as possibilidades elas podem vir no mesmo tema, mas de 1000 outras formas, né? Então, o importante é a gente ficar atento, cauteloso em relação a isso. E a gente percebe que nesse mapa a gente tem o Marte aí conversando de uma forma muito forte com os nodos lunares e Marte estando aí junto com o Sol também, né? Esse Marte junto com o Sol, aqui ele traz ainda mais energia, ele traz mais fricção para aquilo que está contido, para aquilo que está incerto, nebuloso, inconsciente. Então esse Marte ele vai atiçar justamente aquilo que está parado há muito tempo, que está quietinho há muito tempo, que está no inconsciente. São aquelas águas que ficam agindo por baixo sem que a gente perceba que aquilo está acontecendo e de repente, bum, do nada, pode vir aí à tona um monte de questão e isso, vindo para o lado pessoal, isso pode acontecer dentro da gente. Tá? É um período aí de 15 dias que talvez a gente tenha uma erupção de sentimentos, de revelações, de conscientização, de assuntos que de repente a gente estava fugindo, que a gente estava negando, que a gente estava sabotando ali para não trazer para consciência e de repente essas coisas elas podem começar a surgir, a vir à tona e vir realmente uma grande onda de emoção para cima da gente e o importante é a gente estar preparado para esse tsunami de emoções também, né? Então assim, muita coisa pode se revelar, muita coisa pode vir à tona, junto com Vênus e Urano fazendo essa oposição aqui, com esse grande triângulo aí também de ar vindo à tona, de certa forma a gente pode perceber muita movimentação, uma movimentação de relação com as pessoas que a gente se relaciona, que a gente tem laços, histórias que a gente já escreveu, acordos que foram feitos no passado, com Saturno ali na ponta, junto com o meio do céu, coisas internas que estavam guardadas, que precisam vir à tona, que estão destinadas a virem à tona, a se revelarem para a gente. Então a gente tem aí uma lua cheia que pode trazer realmente muitas questões que a gente está pronto para olhar, porque se a gente não estivesse pronto, não viriam. Então, mais uma vez, se algumas coisas aparecerem para vocês, emergirem para a consciência de vocês como num vulcão, entrando em erupção, se alguma coisa surgir aí, o importante é a gente entender que a gente está pronto para olhar para aquilo, a gente está pronto para entender aquilo. Vai ser desafiador? Com certeza. Mercúrio está fazendo quadratura para Plutão. Mercúrio está quase parado, ele está super lento ali, preparado para fazer a retrogradação e começar a sua revisão. Simbolizando que a gente vai ter a oportunidade de diminuir o ritmo das coisas, de diminuir a frequência mental, entrar neste campo mais sutil, mais sensível, mais delicado, onde a gente consegue sentir as coisas, a gente tem uma sensibilidade maior para perceber aquilo que não é dito, para notar gestos e intenções, com a Vênus
em Escorpião a gente está muito mais detetive, a gente está muito mais sensível para poder perceber a maldade, aquilo que está oculto, aquilo que está misterioso, aquilo que está guardado a 7 chaves, aquilo que está sendo feito pelas costas, aquilo que está no inconsciente aí com a Lua em Peixes, junto com Netuno, Marte ali como um fósforo, acionando todas essas forças aí, dando um gás para tudo isso, para que isso venha para cima, para que isso suba para a superfície da nossa consciência e a gente faça alguma coisa a respeito disso. Mais uma vez, fácil não é. Mercúrio fazendo quadratura para Plutão não é fácil, com certeza a gente pode passar por alguns momentos aí de crise, alguns momentos de medo, de insegurança. Algumas pessoas podem ter que encarar seus traumas e suas feridas do passado, porque nessa lua cheia a gente tem aí, olha, Quirón fazendo um quincúncio exato para Vênus, que está fazendo uma oposição aí para Urano. Então é uma semana em que questões muito delicadas podem ser remexidas dentro da gente e que talvez aquelas feridas que estavam ali inconscientes, elas tenham que ser trabalhadas de uma forma ou de outra. Porque o quincúncio, ele é mais ou menos isso. O quincúncio é quando a gente percebe que tem alguma coisa, mas esse quincúncio ele diz assim, olha, você precisa se esforçar para aprender essa linguagem, para poder interpretar este texto e saber sair dessa encruzilhada que você se meteu. Só que você precisa aprender. Você precisa olhar para algo novo, diferente, algo que você não está acostumado a ver, uma linguagem que você não está acostumado a falar, um assunto que você não está acostumado a estudar, a ler sobre. Ou seja, vai exigir um esforço maior mental, intuitivo também, com a energia de Peixes aí, sensitivo, porque a gente vai ter que prestar atenção também nos sinais que estão vindo aí pelos outros sentidos que não são os 5 sentidos taurinos e venusianos. Então imaginem como é que a gente não vai estar por dentro, tanto na forma de sentimento, como na forma de pensamento e nas questões sociais, porque a vida não para, por mais que venha um turbilhão de emoções, um monte de coisa venha nos atropelando, a vida não para. A gente precisa pagar conta, a gente precisa cumprir horário, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar dos nossos afazeres, da nossa rotina. Não dá, aí é virgem. Ou seja, com tudo isso acontecendo, a gente vai ter que encontrar um jeito de colocar ordem no caos, na bagunça. Só que essa ordem ela vai vir não do jeito prático que a gente costuma trabalhar, mas através desse lado sensitivo, intuitivo, espiritual. Ou seja, se você precisar parar um tempo, parar algumas horas para você respirar, para você diminuir o ritmo, mesmo que seja, nossa, a minha vida tá um caos, eu tô sentindo que tem muita coisa acontecendo, ouça uma música. Se você sabe tocar um instrumento e não toca há muito tempo, pega esse instrumento e toque esse instrumento. Se você tem alguma habilidade artística, se você tem ali afinidade com um pincel, com uma tela, pega essa tela, pega a sua tinta, pega a sua palheta ali, começa a pintar alguma coisa, não importa, é simplesmente para você se desconectar um pouco, diminuir a frequência mental. É claro, né, gente? Aqui a gente pode meditar, a gente pode fazer yoga, fazer rituais, de repente, para receber um passe ou alguma coisa assim. Claro que existem 1000 formas da gente poder se acalmar, para a gente poder relaxar, um banho de ervas, uma música relaxante, instrumental, com uma vela aromatizada ou um incenso aceso, mexer com cristais ou coisas do tipo. Ou seja, existem 1000 rituais, existem 1000 místicas por aí que você pode utilizar para te acalmar da agitação emocional. No momento que você se acalma aqui, você vai ter como perceber o que precisa ser organizado, como organizar, o que precisa ir aonde, onde cada coisa se encaixa, aquilo que não tem encaixe está tudo bem, deixa solto, já que eu não sei o que fazer com isso, remediado está, tudo bem, na hora certa eu vou ver. Porque se a gente deixar o caos acontecer desse lado, o caos acontecer desse lado, desse lado, desse lado e desse lado e desse lado, a gente pode acabar sobrecarregado, ou seja, ter o tão conhecido hoje em dia burnout, né? Ou seja, se esgotar, não ter mais capacidade física, mental
e emocional para lidar com as situações. Então é importante a gente dar aquele break, aquele momento de deixa eu me desligar aqui. Mas o se desligar não é para você fugir do caos e da bagunça que está acontecendo. É um se desligar para você se reorganizar ou recarregar as suas baterias para você ter consciência do que você pode fazer para colocar ordem no caos. E aí vocês me perguntam, existe possibilidade de dar tudo certo, de ter sucesso ao lidar com esse caos? Com certeza. Todos nós temos a possibilidade, a chance de lidar com esse momento mais turbulento. Portanto, que a gente saiba dosar exatamente a forma de lidar com cada situação. Situações do cotidiano, do dia a dia, coisas que precisam acontecer, mas se aí dentro de você as suas emoções estão transbordando, se você está percebendo uma onda de sentimentos e de situações vindo aí para você, controle as suas emoções. Antes de tudo, gente, tudo neste plano, de certa forma, pede para que a gente olhe para o nosso campo emocional. O campo emocional, ele é o que direciona, ele é um termômetro para a forma de agir ou para aquilo que pode vir. Se o emocional não está equilibrado, se a gente não está bem emocionalmente, é muito provável que tudo aquilo que venha depois dos primeiros passos, das primeiras decisões, das primeiras escolhas, tudo venha com essa turbulência emocional. Se não no momento, um pouco depois. Então essa lua cheia, ela está dizendo, olha, nós temos uma oportunidade muito grande de olharmos para as nossas emoções. Ah, Débora, mas eu não sei lidar com elas, eu não sei lidar com os sentimentos, eu não busco olhar para isso, eu não gosto de olhar para isso, porque para mim é perda de tempo. Tudo bem, tudo certo, não tem problema. Se você é assim, não tem problema. Mas o importante é você, que é assim, ter consciência que a vida pode trazer esses assuntos internamente, mexer no seu íntimo e de repente você se perceber transbordando de alguma forma as suas emoções. E a gente tem aí um Marte junto fazendo oposição para a Lua. E esse Marte aqui, essa posição desse Marte está muito forte. Esse Marte, ele pode trazer para a gente uma agitação ainda maior, ou seja, triplicada, só que com essas duas forças de fogo. Então assim, a gente pode se tornar mais agressivo, mais incisivo, ou talvez a gente queira persuadir mais, penetrar mais aonde não deve, penetrar ou invadir o espaço do outro, ou a intimidade do outro, com a Vênus também em Escorpião fazendo oposição a Urano. De repente a gente sinta que a gente tem o direito de chegar em pontos que são delicados para poder atingir o outro. É importante a gente tomar cuidado para não querer pegar naquele ponto sensível da pessoa, porque a outra pessoa pode se transformar, pode transbordar essa emoção em cima de você e você ser surpreendido com isso. E de repente você não saiba nem o que fazer com aquela situação. De repente você é uma pessoa muito pragmática, muito realista, muito pé no chão. E quando vem uma surpresa, de repente de um outro lado, de uma pessoa transbordando as suas emoções, de repente você não saiba como encarar aquilo ou lidar com aquilo. E pode ser que uma face sua se revele na hora de você ser reativo, que é Marte aqui. Marte também nessa energia de Libra se torna reativo, mas se defendendo. Mais uma defesa marciana, que às vezes agride para se defender. Então a gente pode ter esse tipo de situação. Agora, já voltando para os assuntos místicos e esotéricos, artísticos, gente, essa lua cheia, ela está maravilhosa para trazer para fora sua sensibilidade. Se você é uma pessoa que quer desenvolver a sua mediunidade, a sua espiritualidade, o seu lado artístico, o seu poder psíquico, a sua intuição, o seu misticismo, esse momento está incrível para isso. E se você quiser utilizar essas ferramentas para poder trabalhar em assuntos que você queira revelar, que você queira trazer para a luz, para a consciência, relacionado a você, ou as histórias que rondam você, esse momento está incrível também para isso. Então esteja antenado, plugado aí com a sua intuição, com os seus sentidos, com a sua sensibilidade sensorial e com a sua sensibilidade extrasensorial. Nos próximos 15 dias,
É importante a gente evitar fazer trâmites financeiros, é importante a gente evitar mexer com dinheiro, com um montante muito grande de dinheiro. Caso você tenha algum dinheiro aplicado, imóveis de repente que você herdou, é importante deixe as coisas quietas durante esse período. Os próximos 15 dias podem trazer à tona muitos assuntos referentes a impostos esses que a gente paga para o governo, para os bancos também. Preste atenção ali se não vai ter uma alta na porcentagem do cheque especial, dos cartões de crédito, ou seja, toda forma de financiamento, toda forma de contribuição, né, do contribuinte aí para o governo. Fiquem atentos porque esses assuntos podem ter destaque e sim a gente pode ver um rebuliço também financeiro nas bolsas de valores, nos preços subindo, na inflação indo a pico, ou seja, mais do que já está, ou seja, pode ter um caos também financeiro durante esse período. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu venho falando para vocês que esse ano de 2021 é um ano de resiliência, ou seja, é importante a gente estar preparado para imprevistos, para mudanças e situações que podem tirar o nosso chão, né? Que aí é Urano aí em Touro. E quando a gente tem a Vênus que rege Touro lá no outro lado em Escorpião, fazendo oposição a esse Urano, esse momento aqui pode ser um momento onde muita coisa chega ao seu ápice aí, né? Porque a gente tem como se fosse uma lua cheia acontecendo entre Urano e Vênus, tá? Então essas coisas podem começar a vir à tona e talvez a gente comece a sentir aquilo que já vem sido anunciado aí nos últimos 6 meses, de repente agora que a gente comece a sentir aí ou a colher os frutos daquilo que a gente de repente não cuidou lá atrás, tá? Então é importante a gente ficar preparado para isso também. E obviamente essa lua cheia ela pode trazer muitas questões nos relacionamentos como um todo, retorno de pessoas, voltar a assuntos que estavam inacabados, que foram interrompidos de forma abrupta, rompantes. De repente esses assuntos podem voltar, mas também é importante você estar preparado aí para de repente passar por alguns rompantes do nada, alguém ir lá e romper com você, desfazer um acordo, falar que ia fazer uma coisa e de repente não faz. Isso tudo é porque Mercúrio ainda vai retrogradar aí, ele está se preparando, ele já está passando pela zona de sombra dele, ou seja, a gente talvez tenha muitas coisas aí nos próximos 15 dias que pareciam ir para um caminho, mas podem ir para outro, tá? Mas também os assuntos do passado podem voltar, se é que já não estão voltando, e ali seja necessário colocar muitos pingos em muitos is, tá bom? E na lua cheia pisciana, o que acontece? Muitas coisas se revelam. Coisas que estavam no inconsciente ou que a gente estava fingindo não ver, que a gente estava se iludindo, fantasiando, idealizando de uma forma que de repente agora a gente desperte para isso e na hora que desperte veja a onda vindo aí e jogando um monte de coisa para cima da gente. Acorda, sobe na sua prancha, surfa essa onda e vamos embora, porque todos nós temos a capacidade de lidar com o que vier para a gente. Nós estamos preparados para lidar com os tsunamis emocionais que podem vir para cima da gente, tá bom? Então, acreditem, confiem que vai dar tudo certo. Essa lua cheia vai acontecer no grau 28 e 13 minutos do signo de Peixes, então é importante vocês verem aí o que vocês têm aí nos últimos graus do signo de Peixes, nos últimos graus do signo de Virgem, nos últimos graus do signo de Sagitário e nos últimos graus do signo de Gêmeos, que aí são os ângulos aí de 90 graus, né? Quadratura. Caso você tenha planetas aqui, são desafios maiores, né, que a gente passa, são aqueles momentos em que a gente é cutucado e a gente precisa tomar atitude, né, ter ação para sair dessas paredes que estão se fechando aqui. Já pessoas do signo de Câncer ali, que tem planetas no final do signo de Câncer ou no final do signo de Escorpião, talvez esse momento aí seja um momento delicado também, porque aqui já está trazendo muita emoção, então você que tem aí planetas no final dos signos de água, talvez transborde mais ainda. Mas o importante é você entender que as coisas estão fluindo muito facilmente. Se você não perceber que a água está subindo aí, se você não sabe nadar, aí você pode se afogar. Então perceba o fluxo vindo, as águas subindo,
fluindo para você poder saber o que fazer no momento que essas águas aí subirem e aumentarem o seu fluxo, tá? E pessoas com planetas aí no final do signo de Capricórnio, nos últimos graus do signo de Touro, esse momento ele pode vir muito tranquilo, porém, para quem sabe enxergar, pode ser que apareçam aí peças-chave para você se dar bem em alguma situação. Então, aproveite aí, fique atento, tá? E pessoas que têm planetas aí nos últimos graus do signo de Leão e de Libra, esse momento pode ser um momento aí, porque é quincúncio, né? É um momento que de repente você seja cutucado, que mexam aí em pontos sensíveis e que de repente você tenha que se esforçar um pouquinho para poder entender o que fazer diante desse caos e como lidar aí no seu cotidiano e no seu dia a dia, tá bom? Gente, é isso. Eu desejo para todos uma ótima lua cheia no signo de Peixes. Lembrando que tem as redes sociais do Encontros Astrológicos, tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no Telegram. E eu sempre posto aqui nas redes sociais, quando eu envio o vídeo aqui para vocês, eu coloco ali nos stories, aonde vocês podem clicar no link ali, vocês já são direcionados para cá, direto aqui para o YouTube. Então, se você não está recebendo as notificações aqui no YouTube, acompanhe lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que com certeza eu aviso vocês lá, tá? E tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram, se vocês quiserem me acompanhar. Então, aí as redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Encontros Astrológicos, aproveita agora e se inscreve aí, clica aí que vai estar escrito em vermelho inscrever-se. No momento que você clica aí, vai ficar cinzinha assim, e quando você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho para poder dizer para o YouTube que você quer receber as notificações quando eu envio o vídeo, tá bom? Se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço aqui, tem aí essa caixinha Seja Membro, basta você clicar ali, que ali abaixo vão ter todas as informações de como você se torna membro, e aí você passa a ajudar e contribuir com esse trabalho que eu faço. E tem meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site aqui você tem várias informações sobre agendamento, preço de mapa, tem aba cursos com curso gratuito todo organizadinho para vocês. Ou seja, entrem aí, explorem bastante, que tem bastante informação para vocês, tá bom? Combinado? Gente, é isso. Eu desejo para todos uma ótima lua cheia. Se vocês gostaram do vídeo, lembrem-se de deixar o joinha, que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.